No capítulo 1 do livro de Juízes, na nova versão internacional, quero ler alguns versículos. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 7 do livro de Juízes, um livro importantíssimo do Antigo Testamento, mas também um dos livros de mensagem mais chocante e também pertinente, oportuna para os dias em que nós estamos vivendo. Porque o livro narra os acontecimentos da história de Israel depois da morte de Josué e da geração de Josué. Josué, aquele homem fiel e consagrado a Deus, que recebeu uma pesada incumbência, ou duas pesadas incumbências: substituir Moisés, o maior líder da história de Israel e um dos maiores gigantes espirituais da Bíblia e da história da redenção. Josué foi escolhido por Deus para substituir Moisés na liderança da nação, na conquista da terra de Canaã. Essa foi uma incumbência pesadíssima. E uma outra incumbência foi liderar os exércitos de Israel na conquista da nova terra e estabelecer as diretrizes para cada uma das 12 tribos que constituíam aquela nação, milagrosamente resgatada por Deus do Egito, governado pelos faraós. O livro de Juízes cobre um período turbulento em que os israelitas conquistam o espaço territorial, o território prometido por Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. Conquistam uma parte da terra e tinha muitos desafios ali. Os reis que governavam Canaã eram reis pagãos, muitos deles cruéis, e que oprimiam os povos por eles conquistados. E eu quero ler uma passagem do livro de Juízes que tem muito a nos ensinar e fazer algumas aplicações. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Diz a palavra de Deus: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Os cananeus eram povos pagãos que habitavam no espaço territorial, no espaço geográfico que Israel tinha que conquistar. Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Ou seja, eles queriam saber qual era a tribo que tinha que atacar primeiro, já que era uma comunidade de 12 tribos. O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, que era uma outra tribo: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. E aqui a gente já pode compartilhar uma reflexão. Deus prometeu aquele território ao seu povo, mas aquele território tinha que ser conquistado. Eles tinham que tomar posse, porque muitas vezes as bênçãos que Deus tem também para nos conceder, elas exigem uma tomada de posição da nossa parte. Nenhum de nós, nenhum cristão, nenhum homem nem uma mulher de Deus é chamado
para receber bênçãos de forma passiva. O desenvolvimento espiritual e o aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor a Deus exige treinamento, e às vezes treinamento avançado. Por isso que Deus permite crises, testes, opressões, e o povo de Deus já estava sendo treinado para entender isso. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu porque era o rei daquela área conquistada pela tribo de Judá e de Simeão. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Eu li até o versículo 7. Essa passagem sempre me chamou a atenção. Os homens de Judá capturaram o rei que eles conquistaram, o rei da cidade que eles conquistaram. Este rei tinha uma reputação de crueldade. Quando ele vencia os inimigos, ele pegava os reis capturados pelos seus soldados, e ele ordenava que cortasse desses reis os polegares das mãos e dos pés. Ele ordenava que os seus prisioneiros fossem mutilados, porque naquela época, um dos instrumentos, um dos meios de locomoção mais usados nas guerras eram os cavalos. E quando se cortava os polegares das mãos, aqueles reis não podiam mais segurar com firmeza nas rédeas dos animais que eles montavam. Eles também não podiam mais manipular com segurança, com habilidade, uma espada, que era uma arma de guerra, ou então usar o arco e a flecha. E quando cortava os polegares dos pés, dificultava eles andarem altaneiramente, se locomoverem com propriedade como antes. Adoni-Bezeque ordenava que os reis fossem mutilados, que os inimigos fossem mutilados permanentemente. Os prisioneiros de Adoni-Bezeque tinham os polegares das mãos e dos pés cortados. Este homem era terrivelmente cruel, muito cruel. E quando o exército de Judá e de Simeão venceu os habitantes de Bezeque, capturou Adoni-Bezeque, que era o rei, apesar dele ter tentado fugir, os homens de Israel mandaram cortar os polegares de suas mãos e também dos seus pés. Israel sabia o que Adoni-Bezeque fazia com os inimigos. Então, quando eles capturaram Adoni-Bezeque, eles o mutilaram, cortaram também os polegares das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque, ao ponto dele reconhecer que ele estava recebendo a recompensa de Deus pelo mal que ele fazia aos seus prisioneiros. Adoni-Bezeque era muito cruel, mas se deleitava em ver seus inimigos mutilados, aleijados para o resto da vida. Este rei cruel que Judá e Simeão enfrentaram
no princípio da conquista de Canaã, ele é uma ilustração quase perfeita do Deus deste século, especialista também em mutilação, mas mutilação espiritual. Nós observamos através desse texto muitas lições para a nossa vida. Deus estava dando a Israel, permitindo Israel enfrentar guerras terríveis. A terra tinha que ser conquistada, a terra de Canaã que manava leite e mel, a terra boa de Canaã, boa para a agricultura, boa para a criação de animais. Era uma terra que tinha que ser conquistada, conquistada pela espada, conquistada pela batalha, pela guerra, pelo derramamento do sangue dos inimigos. Aquele espaço territorial tinha que experimentar uma faxina. Aqueles povos pagãos tinham que ser removidos dali, tinham que ser derrotados, subjugados, para que Israel se apropriasse daquela região prometida por Deus. E foi exatamente ali que eles encontraram Adoni-Bezeque, o especialista em mutilação, conhecido pela crueldade com que tratava seus prisioneiros. Nesta oportunidade eu queria trazer apenas um lembrete. Se Adoni-Bezeque sentia prazer em ver os reis conquistados, mutilados, permanentemente aleijados, nesta noite eu quero lhe trazer uma advertência. Existe alguém também nesse tempo e em toda a história da humanidade que tem trabalhado de dia e de noite para mutilar aqueles que são alvos da sua oposição. Nós estamos vivendo em um tempo de terríveis mutilações espirituais. O desejo do Deus deste século e do inimigo das nossas almas é nos ver mutilados, porque quanto mais mutilados, mais impotentes; quanto mais mutilados, mais inúteis; quanto mais mutilados, menos seremos objeto de preocupação para aquele que tem se levantado com todas as suas hostes para calar profetas, para quebrar as cordas da adoração no coração dos levitas de Deus e para tirar de circulação os consagrados, os ungidos, os nazireus de Deus, nesse tempo de profanação e de banalização da graça divina e da vida cristã. Vivemos em um tempo de mutilação espiritual. O inimigo também quer nos mutilar, a semelhança de Adoni-Bezeque. Ele tem trabalhado para nos mutilar, e algumas coisas podem acontecer conosco e que contribuirão para nos deixar espiritualmente mutilados. Eu quero começar pelo esfriamento da nossa vida devocional, pelo esfriamento da nossa vida de oração. Quanto menos oramos, mais viveremos distraídos. Quanto menos oração, menos força. Quanto menos oração, menos sensibilidade espiritual. Quanto menos oração, menos poder. E um dos principais alvos do inimigo das nossas almas é diminuir a quantidade daqueles que oram e paralisar, mutilar quem respira a presença de Deus, porque ainda lhe busca, porque não perdeu o foco, não deixou de olhar para Cristo, autor e consumador da fé, não perdeu a capacidade de ouvir os sussurros do Espírito Santo ainda nesse tempo de trevas. Esses são alvos de ataque, sofrem retaliações constantes, porque o inimigo não tem medido esforços para mutilar essas pessoas,
para abatê-las, para entristecê-las, para esfriar elas espiritualmente. Porque quando deixamos de orar, o nosso cristianismo fica mutilado. Nós perdemos a sensibilidade, perdemos o foco com facilidade, perdemos a autoridade espiritual, perdemos a liberdade da vida com Deus. E isso é trágico, isso é terrivelmente trágico do ponto de vista espiritual. Então nossas orações são alvos do Adoni-Bezeque do século 21. O Adoni-Bezeque, que tem um exército maligno trabalhando de dia e de noite para nos mutilar. Uma outra coisa que nos mutila espiritual e ministerialmente é a falta de conhecimento das Escrituras. Quanto mais analfabetos espiritualmente, quanto mais analfabetos biblicamente, mais mutilados em nossa vida espiritual, mais ineficientes em nossa vida ministerial. Quanta preguiça para ler e estudar as Escrituras, quanta gente conformada com a sua própria ignorância, quanta gente no raso, mas distribuindo sorrisos gratuitos, conformados e acomodados com a sua própria pobreza e superficialidade espiritual. Uma geração mutilada pela falta de oração, pela falta de discernimento espiritual. Uma outra coisa que nos mutila, a falta da consagração. Quando a nossa vida deixa de ser um holocausto diante dos olhos de Deus, quando deixamos de viver uma vida consagrada, uma vida separada de tudo aquilo que entristece e que magoa o Espírito Santo, nós passamos a caxingar na nossa vida espiritual. Podemos até ter Jesus nos nossos lábios, podemos até cantar louvores a Ele, podemos até pregar a palavra, mas nos faltará eficácia. Nossas vidas, o nosso testemunho, a nossa influência será cada vez menor, porque estamos espiritualmente mutilados. Precisamos urgentemente priorizar a oração, o contato com as Escrituras e a busca individual por experiências cada vez mais profundas de santidade, de separação, de sensibilização espiritual. Adoni-Bezeque, o Deus deste século, tem mutilado a muitos. Muitos cristãos já foram uma verdadeira ameaça para Satanás. Hoje são insignificantes, estão apagados, muitos em cavernas, outros impossibilitados de cantar, sem forças para orar e afastados da palavra de Deus. Reajamos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nos revistamos das armaduras de Deus e reaprendamos a arte de viver de forma consagrada, conectada com Deus através da oração e comprometida com o Senhor na busca pelo entendimento da sua vontade e na busca desesperada pela familiaridade com as sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Resista ao Adoni-Bezeque do século 21. A vitória é daqueles e daquelas que não abrem mão dessas armas eficientes nessa violenta guerra que tem que acontecer antes de chegarmos na Canaã celestial. A oração, o compromisso, a obediência à palavra e vida santificada e consagrada a Deus nos tornará invencíveis diante dos ataques devastadores e assassinos
do Adoni-Bezeque espiritual.